Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos assistindo aqui, que é o canal Teolitérias. Eu sou Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e coordeno o grupo de pesquisa de estudos semióticos em comunicação, linguagens e mídias. E hoje a pauta do vídeo ela vai tratar a respeito de semiótica e cultura pop, né? Então a gente vai tratar aí exatamente de como a semiótica pode ser útil para a gente na cultura pop, né? E o que é a cultura pop? Acho que é o primeiro ponto aí. Então a cultura pop é uma estandartização da cultura de massa, de modo homogêneo, fazendo com que grupos venham a construir um gosto, uma identidade, né? uma opção de fruir, né? De sentir prazer estético, de sentir prazer cultural, como eu disse, num grupo, né? Mediante algum produto, alguma produção cultural, alguma modalidade artística, né? Algum pensamento, algum costume, algum artista, né? E nesse caso, quando eu vou falar de cultura pop, eu vou falar aqui de um fenômeno cultural, né, que está ligado ao rock and roll, principalmente o heavy metal, né, que é o Iron Maiden, ok? Então a gente vai lidar com essa cultura pop. É claro que se a gente for sofisticar o conceito de cultura pop, a gente vai entrar aí na questão da escola de Frankfurt, na comunicação de massa, no mass media, e a gente vai estar ligado aí à estandartização da cultura, um próprio conceito do Frederick Jameson, né? Lá na lógica do capitalismo tardio, a questão dessa homogeneização, tornar homogênea a cultura, um pensamento igualitário, que isso, é claro, tem seus aspectos negativos, mas que não são esses aspectos no momento que a gente vai discutir. A gente vai discutir tecnicamente como é que surge esse fenômeno pop. Então, para você ter um fenômeno pop, você tem que ter um êxito comunicativo, ou seja, você tem que ter um sucesso comunicativo, né? Então, para que exista esse sucesso comunicativo, a gente estudaria que ferramentas, que situações, que contextos levam até esse sucesso comunicativa, ter essa eficiência, essa na verdade uma eficácia da comunicação para você conseguir um público muito grande, conseguir um número de pessoas exorbitantes, por exemplo, no show, como é o caso do Iron Maiden, que eu escolhi para objeto de análise, né? Então o Iron Maiden é uma banda que tem aí de 82 até agora 35 anos de carreira, então conseguir ainda só a banda lotar um estádio com 60 mil pessoas, como foi o caso do show do Morumbi, né? Então, isso é uma coisa muito interessante de analisar esse fenômeno pop pelo olhar da semiótica, ok? Antes de girar a vinheta, a nossa vinheta hoje vai ser diferente, tá? Antes de girar aí a nossa vinheta diferente, eu queria falar para vocês a respeito da questão de que semiótica que eu vou usar. Eu não vou me ater aí ao purismo de que vou usar a semiótica francesa, vou usar a semiótica americana, tá? A semiótica vai ser apenas uma ferramenta para a gente discutir o fenômeno pop, ok? Para a gente entender como esse fenômeno pop acontece, e o nosso fenômeno pop de hoje é o Iron Maiden, ok? Uma banda de heavy metal que já tem 35 anos, que eu curto, que muita gente gosta, mas por quê, né? E aí roda aí essa vinheta diferenciada, que são cenas do show, para vocês entenderem um processo de síntese cultural muito interessante, que depois eu vou discutir. Roda aí. Bem, pessoal, voltando. Bem, vocês viram pelas cenas que há um processo de
identificação do público no show. Então as pessoas cantam as músicas todas, as pessoas compram as camisetas, as pessoas conhecem as letras das canções, as pessoas vão consumindo os produtos que a banda vai colocando no mercado. A banda, ela como um fenômeno pop, ela consegue estabelecer uma conexão direta com o seu público por meio das falas lá do Bruce Dickinson. A banda, ela consegue ter ainda uma legitimidade, ainda depois de tanto tempo, né, para atingir aí outros públicos. Então você tem públicos aí, já não só os públicos específicos de meia-idade, que estão temporalmente ligados à banda, mas outros públicos. E tudo isso está ligado a alguns fenômenos que a gente pode discutir, que pode aplicar a semiótica. A primeira coisa, quando a gente pensa nesse sucesso, quando a gente pensa no êxito, então quando a gente pensa assim, na quantidade de pessoas que vão a um estádio, mais de 60 mil pessoas para assistir um único cantor, esse êxito em matéria de shows, ele pode ser assinalado como a construção, a semiose, o processo de construção de um símbolo ou de um mito. A mitificação. E essa mitificação, ela precisa de alguns ingredientes para ocorrer. Então, sendo didático aqui, basicamente o que a gente estudaria no Iron Maiden como um fenômeno pop é o processo de construção gradativo, né, até chegar no fenômeno pop que seria, semioticamente falando, seria ele atingir o símbolo pleno, ou um símbolo quase universal. Claro, não chega a ser um símbolo universal. O que é um símbolo universal? Um símbolo universal que ele é reconhecido por todas as culturas. Claro que o Iron Maiden não chegaria tanto, mas por ter feito shows em mais de 50 países, em ser reconhecido no mundo inteiro, em cantar em inglês, então há um reconhecimento natural aí, não chega a ser universal, mas um símbolo com uma força global, ok? Com uma força global. Então, para você chegar até símbolo, ou seja, o que é um símbolo? Então, a primeira coisa, ela é um signo, uma relação sígnica, onde o interpretante ele reconhece aquele signo e as suas características em qualquer parte, em qualquer contexto cultural que estiver inserido. Pessoal, então vamos entender aqui bem didático, bem o sistema, tá? Basicamente, então, o sucesso, o fenômeno pop do Iron Maiden está conectado ao seu poder enquanto símbolo, que seria o último estágio desta semiose que começa lá no fundamental, lá no icônico, lá na parte icônica ainda, né? Onde a gente lança a mão das primeiras tintas, das primeiras cores, dos primeiros recursos, até que esses recursos eles possam ir caminhando no decorrer da história, caminhando no processo cultural, sendo processado e digerido pelo público até que ele vire símbolo. Então o processo é basicamente esse caminho do ícone, que até então a gente tem elementos comunicativos ligados às cores, ligados ao próprio layout que o Iron Maiden se posiciona. Então a premissa icônica do Iron Maiden, a iconicidade do Iron Maiden, ela logra muito êxito, tá? Por quê? Porque ela já começa com uma belíssima diagramação. Então você tem aqui, ó, Iron Maiden aqui, ó. Esse design, esse layout aqui, ele se manteve durante todos esses anos, né? Graças ao processo da capa dos discos. A capa dos discos, ela mantém essa identidade visual icônica que promove um reconhecimento, e é muito importante, enquanto fenômeno cultural, nós trabalharmos com definições de iconicidade, de tipografia, né? Tipo de letra, coloração, a questão do logotipo, da logomarca, a marca e a logo, essas conexões que estão lá no plano icônico. Então a escolha das cores, a escolha da tipografia e principalmente o uso dessa tipografia nas capas, mantendo uma regularidade, tá? E aí você vai inserir aí o personagem, o Ed. Esse personagem ele consegue criar um simulacro e ele vai passar a tecer comunicações longe da banda, pela banda. Então a banda ela pode trafegar enquanto comunicação digitalizada, ela se digitaliza
ela sai do espectro só dos artistas e dos cantores e ela vai se digitalizar já desde a década de 80, ela vai se consubstancializar no Ed, que seria um personagem ícone e que vai se manifestar nas capas dos discos e que seria ótimo para as camisetas, que seria ótimo para todo o material gráfico. Então todo o material gráfico posterior ele vai depender dessa construção lá do ícone, da escolha das cores, da escolha da tipografia, da escolha do logo, da escolha da marca, e ele vai iniciar aí também na escolha do Ed, esse personagem, né? Esse personagem aqui que ele está aqui, você pode emular o Ed em várias situações, você pode emular o Ed medieval, você pode emular o Ed egípcio, que é o Power Slave, por exemplo, você pode fazer emulações das capas de disco, né? Até que seria legal eu mostrar uma sequência de capas de disco aqui. Vou mostrar 5 capas de disco para a gente ter uma noção dessa evolução. Acompanha aí esse processo de emulação do Ed. O Ed está em várias situações. Há o Ed real, há o Ed ficcional, há o Ed histórico, há o Ed pós-moderno, há o Ed cibernético. Então você vai os vários tipos de Ed se consubstancializando. Ok? Isso aí no espectro do ícone. Então, quem estuda cultura pop sabe a importância do design. Então, a importância do design, isso aqui, é importantíssimo porque a iconicidade é a representação da identidade cultural por aí. Você anda pela rua, você vê alguém com a camiseta, você fala, pô, já Iron Maiden. E essa comunicação visual acontece, por exemplo, com a Harley Davidson, como eu tenho aqui, segue um link aqui de um texto que eu fiz falando da construção da marca Harley Davidson. Ok? Depois vocês dão uma olhadinha ali. Então esse é um aspecto super importante. Bem pessoal, então essa parte de iconização é relevante. A parte do índice, como eu disse do link, nós temos que perceber a importância de certas contiguidades, de certas manifestações, induções de significação que nós não completamos. Então o índice ele trabalha muito com o eixo da sugestão. Tá? Então algumas dicas do índice que a gente usa muito no texto literário, a gente tem a presença dos verbos que dão ideia de manifestação do sujeito. Tá? Por outro lado, é muito interessante a gente pensar nos índices também como sugestões. Nas capas dos discos há sempre uma numerologia, há sempre pequenos detalhes que ficam nas capas sugerindo possíveis teorias conspiratórias, possíveis relações do Iron Maiden com questões satanistas, com questões medievais, com questões históricas. Nada mais interessante porque isso já é um outro elemento que o Bruce Dickinson colocou, por ele ser formado em História pela Universidade de Oxford e por ser hoje doutor em História, ele criou uma teia de narrativas. Ele gosta muito de nas letras das músicas abordar narrativas, né? Trazendo esses mistérios e fazer essas insinuações estratégicas nos discos. Então isso seria algo muito interessante, seria uma indicialização, tá? E onde você sugere alguma coisa, você coloca um número e aí deixa aquela dúvida para as pessoas tentarem completar, os enigmas para as pessoas tentarem entender, o que dá um foco para a banda, principalmente para tentar dar legitimidade, né? Semioticamente, no fundo, o que a banda quer como fenômeno pop é construir uma legitimidade, ou seja, as pessoas passarem a acreditar naquilo que elas falam, mesmo sabendo que são apenas letras de música, letras de canção, que não têm necessariamente contato com a verdade. E isso faz com que os shows sejam bem criticados, porque há toda uma cenografia. Então, na música Oasis High, que é onde o Winston Churchill faz o discurso da aviação e tal. Então, aí ele entra vestido de piloto e ele faz toda uma teatralização, né? The Number of the Beast, que é o número da besta. E aí há toda uma teatralização. O que acontece? Nesse momento da teatralização, as pessoas falam, poxa, mas esse teatro já é antigo, é o mesmo show do Iron Maiden, já é cansativo. Mas as pessoas não entendem que essa reiteração, ela constrói uma isotopia, que dá ao seu público uma segurança, né? Se você for ver psicanaliticamente, até uma segurança para não se frustrar com o show. Você sabe o que você vai encontrar, você sabe de certo modo a teatralização que você vai ter, e fica uma espécie de ópera. Uma ópera contemporânea, claro, não podemos nem comparar com a questão da ópera, mas dentro
dentro da cultura pop, do heavy metal, do rock and roll, a gente vai ter uma espécie de opereta segmentada com as etapas do show. Bem, e isso constrói um símbolo muito forte. Eu não preciso discutir o poder do símbolo Iron Maiden por se tratar de uma banda que faz mega shows e as pessoas vão especificamente para ela. Eu acho que não existe no mundo uma banda já com essa idade, com essa trajetória, que possua esse público fiel, principalmente no Brasil. Brasil e Japão são países que gostam muito do heavy metal, que gostam muito ainda desse rock mais pesado e que ainda seguem essas tradições. E essa tradição está ligada ao símbolo. Então o Iron Maiden hoje ele é um fenômeno pop que atingiu, que galgou o degrau de símbolo. E ele passa a ser mitificado. O que é essa mitificação? Essa representação do que a gente não consegue talvez explicar do fenômeno pop, que é, por exemplo, a representação do rock, ou a lenda do rock, ou a história que ele construiu dentro. Tudo isso vai formando os ingredientes, né, de fortalecimento desse símbolo que seria aí o Iron Maiden. Bem, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero falar para vocês que é possível aplicar a semiótica na cultura pop. Eu acho que um caminho é vocês sempre observarem a questão da semiose, esse processo de crescimento do objeto cultural, no caso o Iron Maiden, dentro da cultura, saindo dos primeiros movimentos icônicos, do início. É claro, né, gente? Eu estou falando isso enquanto fenômeno pop. Mas a banda Iron Maiden tem uma qualidade gigantesca, os shows dos caras soam igualzinho nos discos, até melhor. A voz do cara é fantástica, os caras tocam pra caramba, e isso é outro ingrediente que deve ser explicado por músicos. Como eu não sou músico, eu explicaria aí as questões do fenômeno pop, ok? Então, primeira coisa, sempre lembrar desse percurso, dessa semiose, desse processo de crescimento até o símbolo, saindo do ícone, indo até o símbolo, ok? Prestar atenção nos elementos icônicos, indiciais e simbólicos, prestar atenção nessa questão da legitimação e, se tiver um tempinho aí, pesquisar essa relação da cultura pop com a cultura kit. Segue aí escrito cultura kit. Bem, galera, se vocês gostaram do vídeo, curte aí, tá? Provavelmente o próximo vídeo eu vou iniciar algumas questões da semiótica visual com alguns quadros. Ok? Acompanhe aí e um abraço a todo mundo.